Seja muito bem-vindo a mais uma Domus Class, agora a Domus Class 004, e tô falando aqui diretamente de Santiago do Chile, meus amigos, isso mesmo. Aqui não vai estar para ver, tá? Porque a câmera tá cortando, mas aqui atrás de mim, literalmente aqui, estão as Cordilheiras dos Andes. Inclusive fizemos um passeio lá sensacional. Se você tem a oportunidade de vir para Santiago, venha, que é um passeio super legal. E eu vou tentar fazer isso mais vezes, tá? Que é o quê? Nas minhas viagens eu vou organizar de gravar conteúdos para vocês nessas viagens, inclusive, tá? Então, por exemplo, vai sair muito vídeo aí no YouTube, enfim, falando sobre a história do Chile, história da Argentina, um negócio super legal. E tá muito frio, tá, gente? Por isso que eu vou, enfim, fechar aqui um pouquinho, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, obviamente, essa aula aqui está sendo gravada, se você tá vendo aí ela ao vivo ou à noite, precisa ir gravar, antes feito do que perfeito, tá? E hoje, pessoal, vamos lá, hoje é uma aula muito especial que eu quero conversar com vocês aqui. Deixa eu já compartilhar a tela do meu monitor. Vamos lá. Nessa aula de hoje, pessoal, eu vou falar basicamente sobre a ilusão da vida equilibrada e como que isso tá te destruindo por dentro, você que é líder, você que é empresário, tá? Então, nas últimas 3 aulas, a gente viu conteúdos técnicos de negócio, a gente viu sobre arquitetura de receita, jornada de compra, produtividade, mas hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a vida, tá? A vida equilibrada. Bom, vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, olha só, 72% dos empreendedores relataram maior nível de estresse tentando manter o work-life balance do que trabalhando em excesso, né? Foi dados da Harvard Business Review de 2021, ou seja, o que isso quer dizer? Que essa pesquisa entrevistou ali uma quantidade determinada de empresários e 72% dessa galera falou que eles se estressam muito mais tentando manter o work-life balance do que de fato trabalhando em excesso. O que isso quer dizer? Que esses caras, esses empreendedores, o que mais angustia, o que mais estressa, o que mais aumenta o nível de cortisol deles é aquela tentativa de, cara, eu preciso ser alta performance nos trabalhos, mas eu também preciso ser alta performance no esporte, eu preciso ter performance nos meus relacionamentos, eu preciso ter performance com a minha família, nos investimentos, nas finanças. E aí eles começam a acreditar nesse work-life balance e acabam se frustrando muito, porque a gente sabe que a vida real não é assim. E por que eu decidi, pessoal, trazer esse tema com vocês? Pessoal, todos os temas que eu trago aqui são temas que, de alguma forma, eu vivo, eu experimento, eu conheço, tá? E eu decidi exatamente trazer isso aqui, cara, porque isso tem sido motivo de angústia na minha vida nos últimos tempos. Afinal, a gente vai crescendo, quando a gente é mais jovem, adolescente, a gente não se importa tanto com isso, mas a gente começa a ter que lidar com várias áreas da vida e a gente acaba se frustrando com isso. Então, eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui. Por exemplo, olha só que interessante, estou aqui viajando, a gente estava na Argentina, ficamos 3, 4 dias lá na Argentina, a gente vai ficar 5 dias, 6 dias aqui em Santiago, estou com a minha esposa, a gente está viajando. É um momento, gente, de curtir, é um momento de comer besteira, de comer comida na rua, sabe, de tomar um vinho, é um momento de descanso, tá? Porque a gente tá sempre na rotina, a Bruna sempre na rotina de aula, de acordar cedo, prova, vai entrar no internato, eu também nunca tenho férias. E é um momento de curtir. Sim, a gente tem que ter os nossos compromissos. Afinal, tô gravando aula para vocês aqui às 9 horas da manhã, fazendo um frio de 8 graus. Tem que ter os compromissos, né? Eu tô tentando treinar de alguma maneira. Treinei praticamente todos os dias da viagem, só falhei até agora um dia. Mas ainda assim, olha que loucura. O que eu falei, cara, eu preciso trazer esse tema para a comunidade. Ontem foi uma segunda-feira, antes de ontem, perdão, foi segunda-feira, e foi um dia que eu falei, cara, eu preciso tirar hoje para descansar, sabe? Eu não quero treinar, eu não quero ver celular, eu não quero ver WhatsApp, eu não quero fazer reunião. E eu decidi, de fato, fazer isso, tá? Decidi, de fato, só um minuto, pessoal. Decidi, de fato, descansar e não fazer nada, só queria, cara, ir almoçar, voltar, dormir, descansar. E o quanto o meu cérebro me cobrou e me condenou por isso, fazendo até com que ficasse difícil descansar. Olha que louco. O meu cérebro, literalmente, eu deitava para dormir, para dar uma descansada, aí eu começava meu coração a acelerar e tipo, cara, por que você tá deitado? Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai produzir, vai treinar, vai fazer alguma coisa. E isso é muito prejudicial, é exatamente isso que eu quero falar aqui com vocês, porque se eu tô vivendo e às vezes sofro com isso, eu tenho certeza que você também sofre com isso, tá? Então vamos lá, o termo equilíbrio se tornou um fardo moral e não um norte estratégico. Então eu sempre falo muito isso, pessoal. A gente vem muito literalmente, pessoal, eu sempre falo que nós
ser humanos normais, que não somos influenciadores, macro-influenciadores e tal, essa galera que tem milhões e milhões de seguidores, a gente, infelizmente, querendo ou não, de forma intencional ou não, a gente acaba bebendo dessa vida que é pregada no Instagram e nos stories, e a gente acaba, cara, por mais inteligente e culto que você seja, se você está sempre consumindo isso, você acaba acreditando que essa vida ela é verdade. E a gente vê uma vida sendo pregada onde o cara todos os dias acorda muito cedo e ele viaja o mundo inteiro e ao mesmo tempo ele consegue lidar com as finanças muito bem e consegue tocar uma empresa gigantesca e ao mesmo tempo ele tem o shape, parece que ele nunca falha na dieta, parece que ele nunca fica ansioso, parece que ele lida muito bem com as coisas, com a pressão, com a responsabilidade, tem uma família linda, maravilhosa. E às vezes a gente vê aquilo e a gente acredita que a vida ela é 100% linda e maravilhosa, equilibrada de todos os lados e momentos. E de tanto acreditar, de tanto beber dessa fonte, a gente acaba buscando e perseguindo isso de todas as formas, só que isso com o tempo se torna um fardo. Por quê? Porque a gente mira num lugar que é quase impossível de ser alcançado e por nunca estarmos nesse lugar a gente acaba se frustrando. E quando a gente se frustra, a gente vai pro efeito rebote. Então, vamos supor, cara, eu tento muito ter o shape legal, igual da pessoa que eu vejo lá no Instagram, só que eu nunca consigo. Vai chegar um momento que a gente simplesmente desiste e não quer mais saber de dieta e aí vai ter o efeito rebote, tá? Então, eu falo muito isso, né? A partir dos anos 80 a gente começou essa questão de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque até a década de 80, principalmente, pessoal, desde 1920, que foi os loucos anos 20 ali, que precedem o crash da Bolsa de Nova York, eu falo muito sobre isso, porque ali na época, na década de 20, pessoal, foi quando a gente começou a ver um pouquinho daquele estereótipo do americano trabalhador, workaholic, que fumava um charuto, vestia um terno e ia lá para os bancos de investimento, né? A gente começa a ter um pouquinho isso, o sonho americano, e eram pessoas naquele momento que eles não tinham work-life balance, eles tinham somente o trabalho, tá? Eram pessoas muito workaholics, e a gente vai avançando nas décadas, a gente passa ali pela Guerra Fria, a gente passa ali pela ascensão muito absurda do capitalismo, do consumismo, de perseguir esse sonho americano. E aqui eu não estou criticando um lado ou outro, só estou expondo os fatos para vocês. E aí eu sempre falo, pessoal, todas as vezes que a gente vai para um extremo, o ser humano ele é feito de rebote, e aí ele vai para um outro extremo. Então, no início, após 1980, principalmente 1990, começando ali em 2000, a gente começa a ter essa vibe de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Quer ver um exemplo? Pega a série Friends. A série Friends que começa, se eu não me engano, ela começou em 1990, algo nesse sentido. E ela retrata muito bem esse estereótipo do cara, do jovem adulto, porque aí a pessoa ela começa a ser jovem até os 30 anos. Antes, cara, década de 20, que era outro estereótipo, 30 anos tu já era pai de 3, de 4, e já tinha teu terreno, etc e tal. Pula pra Friends. 30 anos, os caras são jovens, tem todo aquele rolê de, cara, vai pro bar, vai curtir, casa mais tarde, as responsabilidades, elas são diferentes, tem todo aquele esquema de trabalho e tal, e a gente começa com essa questão de equilíbrio. E aí, passa um pouco, a gente chega em 2025, pós-pandemia, ou seja, todo mundo sofreu muito com a pandemia, todo mundo começou a se preocupar muito com a saúde mental, com a saúde física, que é um negócio sensacional, acho que é super positivo. A gente entra nesse wellness, né, tá nessa cultura wellness, onde todo mundo se preocupa com a saúde, a galera não quer mais balada, não quer mais bebida, eles querem as corridas, e tudo isso é maravilhoso. Só que isso gerou em todos um fardo moral de equilíbrio. E eu quero te mostrar hoje, pessoal, porque eu acredito, tá, na alta performance. Eu treino todos os dias, eu tenho uma empresa com 30 funcionários, eu tenho um casamento, eu quero ter 5, 6 filhos, eu acredito tudo nisso. Só que eu acredito que é de uma maneira diferente que é pregada por aí, beleza? Então vamos lá. A geração dos knowledge workers, né, que do Peter Drucker, que é um pai da administração, começou a buscar qualidade de vida como antídoto ao burnout corporativo, mas criou um novo monstro, o culto ao equilíbrio inalcançável. Então foi exatamente isso que eu falei, ó. Olha só, a geração, tá, dos knowledge workers, que são os trabalhadores de conhecimento, vamos pôr assim, eles começam a buscar qualidade de vida como antídoto ao burnout corporativo. Então tá vendo aqui como que a história se pinta? Óbvio que eu usei o exemplo só dos Estados Unidos, mas o Brasil, gente, é uma reflexão dos Estados Unidos. A gente vive
a gente vive no Ocidente, então tudo que acontece nos Estados Unidos, consequentemente, é uma reflexão do que acontece no Brasil de alguma forma ou de outra. Então é exatamente isso que vai pintar na história. A galera full workaholic, burnout corporativo, aquela coisa louca, você vai ver lá o Lobo de Wall Street cheirando pó, usando droga, trabalho pra caramba, aquela coisa, zero equilíbrio, tá? E aí, em antídoto, a gente começa a cultuar o equilíbrio inalcançável que a gente sempre fala, beleza? Mas vamos lá, agora eu quero entrar, a gente já entendeu o problema, tá? O problema é, Pedro, eu sei a importância de ter uma vida equilibrada, só que eu não estou conseguindo, estou me frustrando e acabo entrando no efeito rebote, porque quanto mais eu me frustro, mais eu tento desistir de ter essa vida equilibrada. E aí, cara, eu não consigo ser uma alta performance nos negócios, eu não consigo performar nas minhas finanças, performar no meu casamento, performar nisso, naquilo. E hoje eu quero trazer dicas práticas que fizeram muito sentido para mim e eu acho que podem fazer sentido para você, beleza? Aqui eu quero trazer duas referências que eu gosto muito, de dois livros. O primeiro livro é do Greg McKeown, não sei como é que se pronuncia isso aqui. Ele tem um livro Essencialismo, tá? A disciplina de perseguir o menos, é algo nesse sentido. A tradução, muito legal, tá? E o que esse livro vai trazer, e eu vou trazer muitos conceitos desse livro ao longo dessa aula. Ele fala sobre a ideia de priorização radical, destacando que o equilíbrio é um mito. Segundo ele, a busca constante por equilíbrio acaba tirando o foco do essencial e te impede de ser verdadeiramente produtivo. Então, nesse livro, o autor, durante todas as páginas do livro, ele vai resumir a uma coisa: o menos é mais. Quanto menos coisas você tem na sua vida, quanto menos prioridades você tem, mais performance você vai ter, porque o foco, segundo ele, é o superpoder. Então, quanto mais foco radical você tem nas coisas, mais você vai performar naquelas coisas que você definiu como prioridade, tá? E tem um livro bastante legal, que é o Grit, tá? O Poder da Paixão e da Perseverança. Grit é como se fosse garra. Se eu não me engano, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que o livro traduzido é garra. Tá? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Ok, gravação certinha. Beleza, maravilha. Opa. Aqui, pronto. Então vamos lá. O que a psicóloga, né, Angela Duckworth, muito bom esse livro, ele argumenta que as pessoas de maior sucesso são aquelas que dedicam tempo a um único objetivo, investindo energia em uma área da vida, em vez de tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo. A busca constante por equilíbrio dilui as suas forças. Então olha só que interessante, pessoal. Antes de eu entrar aqui nas questões práticas de que eu quero dar para você, olha só que legal o que a gente pode extrair desses dois conteúdos aqui, desses dois livros, que inclusive super recomendo para você, tá? Olha só. O que essa autora, essa psicóloga, ela vai falar? Que as pessoas de sucesso, cara, tiveram sucesso, muito sucesso em algum esporte, em negócio, alguma coisa, foram pessoas que durante algum período, esse período ele pode ser pequeno, pode ser grande, não importa, eles dedicaram completamente os esforços e o cérebro e a vida naquele algo, por um tempo. E quando eles conquistaram esse algo, aí sim, eles, de alguma forma, foram dividindo e trocando o seu foco para alguma outra coisa. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que você segue pessoas no Instagram que são bem-sucedidas, que têm empresas, etc. E muitos pregam uma vida equilibrada, que, poxa, consegue lidar bem com a família, tá almoçando em casa todos os dias, tem tempo com o filho, tá lá nas empresas, a empresa bombando, acordando de madrugada. E ele prega que se você não faz isso, você é um fracassado. Ele pode não falar com essas palavras, mas você concorda comigo que muitas vezes é a sensação que nós temos? Por quê? Porque eles pregam como se fosse algo tão comum e tão fácil, e eles chegaram aonde estão, porque de fato estão fazendo o que estão fazendo, e aí você olha aquilo e você se sente incapaz, fracassado e descabido na sociedade. Mas presta atenção, vamos parar para fazer uma análise. Vamos supor que essa pessoa bem-sucedida, ela chegou lá por meios próprios, tá? Ela realmente saiu, ela teve uma ascensão social, ela saiu do zero, vamos pôr assim. A gente não está falando de sucessores ou herdeiros, e não tem nenhum problema ser sucessor ou herdeiro, mas obviamente o foco, as energias para você ir de um lado para o outro são diferentes, tá? Quer ver, deixa eu comparar, vamos lá. Vamos pegar o filho da CIMED, o filho da CIMED lá, do João Adib. Muito trabalhador, muito inteligente, não vou tirar o mérito de forma alguma, mas você concorda comigo que, obviamente, os desafios que ele vai enfrentar, e deve enfrentar muitos desafios, mas são desafios de ordem diferente. Então, para ele, é mais fácil um pouco ter uma vida equilibrada. Não estou falando que você que é fudido não pode ter uma vida equilibrada, não é isso. Não tô atestando o teu atestado de vítima, tá? Mas é que para ele, por exemplo, talvez ele não tenha que pegar 2 horas de busão para voltar para casa,
consequentemente ele consegue dormir um pouco mais que você, ele consegue acordar mais cedo e mais descansado. Talvez ele tenha acesso a suplementos que talvez vão ajudar ele a controlar o apetite, vai ajudar ele a performar mais na academia e tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um usa as ferramentas que tem à sua disposição. Mas vou traduzir o que eu tô querendo te dizer. A gente não pode pegar a vida dele e colocar em comparação com a nossa e falar assim, sou um fracassado. Ele tem os desafios dele e tá tudo certo. Agora, vamos pegar o cara que saiu do zero. O cara que saiu do zero e prega que a vida deve ser equilibrada, se tua vida não é equilibrada, você é um fracassado, cara, talvez ele chegou no lugar que ele tá com uma vida totalmente desequilibrada. Talvez o coach hoje, que tá lá almoçando e jantando em casa, com a vida super top, equilibrada, performando, o cara é maratonista, o cara é dono de empresa, o cara é o foda do... Cara, talvez ele chegou naquele lugar com uma vida muito desequilibrada por muito tempo, comendo mal, dormindo mal, não tendo tempo para relacionamento, não tendo tempo para organizar suas finanças, até que então ele desbloqueou um sucesso empresarial no business e fez com que ele tenha mais armas, mais poder para poder equilibrar a vida. E é exatamente isso. E aí eu vou dar muitas dicas, pessoal, para vocês de entenderem esses momentos. Por exemplo, hoje o meu foco completo é na Domus. Então tem muita coisa que eu acabo deixando os pratos caírem. Ah, Pedro, então eu vou me cobrar e vou ficar mal porque eu tô deixando esse prato cair? Não. Cara, o meu foco é na Domus. Quanto mais a Domus dá certo, quanto mais bem sucedida é a Domus, mais eu vou ter condição de pagar ferramentas ou pessoas ou serviços para pegar esse prato por mim. Porque talvez não faz sentido eu me frustrar porque esse prato está caindo. Tá fazendo sentido? Então eu quero trazer dicas, pessoal, práticas para que vocês consigam lidar com tudo isso. E eu tenho muito zelo, pessoal, de conversar sobre isso para vocês entenderem, cara. Eu nunca sou um cara que vai generalizar tudo ou vai ser extremista em alguma opinião, mas eu quero trazer conceitos práticos baseados na ciência para que você consiga organizar melhor a tua vida e de alguma forma ter performance, ter sucesso nas áreas da sua vida que você definiu como prioridade, beleza? Primeira dica, o cérebro ele não quer equilíbrio, ele quer clareza, tá? Ó, não sei se tá pegando aqui, deixa eu ver. Não tá pegando tanto, porque começou uma obrinha aqui do meu lado, mas vamos lá. Então, primeira dica, né? O cérebro ele não quer equilíbrio, ele quer clareza. Daniel Pink, né, num livro que fala When, ele fala assim, ó, a produtividade, o bem-estar, não vem de tentar equilibrar tudo, mas de saber quando fazer cada coisa com intensidade, tá? Problema, o ser humano não consegue distribuir 100% de energia igualmente em todas as áreas. Cada decisão existe custo cognitivo. A busca obsessiva por equilíbrio aumenta cortisol e gera culpa. E vamos lá, presta atenção, eu sempre falo que o nosso cérebro, pessoal, ele funciona como uma máquina, como um computador, como um MacBook. Todo computador ele tem um negocinho que chama memória RAM, tá? 8 GB de memória RAM, 16 GB, 32 GB de memória RAM, você já ouviu a galera falando sobre isso. De forma muito resumida, eu não sou o cara da tecnologia, mas basicamente, como que funciona a memória RAM? Memória RAM nada mais é do que para ajudar o teu computador, fazer com que o teu computador faça e desenvolva tarefas de forma simultânea. O que isso quer dizer? Que quanto maior a memória RAM do computador, mais abas e mais tarefas ele consegue operacionalizar de forma simultânea. Então, se o teu computador tem 8 GB, o do outro tem 32, o do de 32 ele consegue abrir mais abas do Google, por exemplo, sem que ele fique travado. O nosso cérebro, ele é exatamente a mesma coisa. Toda decisão que você faz, todo foco que você coloca, ele vai te exigir um custo cognitivo e você tem uma memória RAM limitada, tá? Ou seja, a cada coisinha que você tem que focar, que você quer organizar, que você quer não sei o quê, ele vai tomando uma migalhinha do seu CPU. Aí, às vezes, você vira pra mim e fala assim, Pedro, meu foco total agora é meu negócio. Cara, eu preciso fazer meu negócio virar para eu poder ter condição com a minha família, poder crescer, tarará, tarará. E às vezes você acha que você está gastando 100% do seu cérebro no negócio. Mas às vezes de tanta migalhinha que vai tomando do seu cérebro, você está dando 50% do seu cérebro para o seu negócio. E aí, se você está dando 50% do cérebro para o seu negócio, você vai demorar o dobro de tempo. Né? Isso aqui é igual potência. Trabalho sobre o tempo. Se teu trabalho, que a energia que você emprega no negócio, ela está dividida por 2, para você ter a mesma potência, você tem que aumentar, você tem que dobrar o tempo. Lembra? Pode, potência, trabalho sobre o tempo, você lembra da aula de física? É a mesma ideia. É a mesma ideia, tá? Então eu falo muito isso pra galera, eu falo pra alguns colaboradores, alguns sócios, às vezes eles vão colocando muitas migalhinhas, cara, lá e ocupando a memória. Não, eu tenho que organizar o carro. Nossa, eu tenho que resolver tal coisa. Nossa, minhas finanças estão bagunçadas. Ah, não sei o quê. Aí, Pedro, então você tá falando que eu tenho que só largar tudo isso? Não. Cara, desenvolva blocos, que é o que essa primeira questão quer. Cara, desenvolva blocos com uma clareza e um foco completo e absurdo. Então vou te dar um exemplo.
cada vez, cara, eu tento organizar uma parte da minha vida. Por exemplo, mais ou menos na virada do ano, nos primeiros 2 meses do ano, cara, eu coloquei um foco muito exagerado na minha saúde e no meu peso. A empresa estava organizada, né, e eu precisava muito, cara, eu tava mal, engordei pra caramba por causa da cirurgia do joelho. Eu peguei, foi até menos, cara, eu peguei acho que tipo 4, 5 semanas, cara, eu foquei muito nisso. Eu literalmente, eu li uns 2, 3 livros sobre isso, eu via podcast, eu via parará, eu tava treinando muito mais, eu tava buscando chegar mais cedo em casa pra dormir. Nesse período da minha vida, cara, é como se o meu cérebro quase que inteiramente ele estava para criar hábito voltado para a parte de treino e alimentação. E a empresa ficou em segundo plano. Então você não ia pra... Gente, não é isso. Segundo plano no cérebro, somente. Eu cheguei onde eu queria, perdi meu peso, consegui organizar meu apetite, enfim, meu paladar, blá, blá, blá. Agora virou natural. E agora eu transicionei o meu cérebro para a questão da empresa. Vim viajar, por exemplo. Cara, aqui na viagem meu cérebro está 100% pensando em produção de conteúdo. Então você vai ajustando o teu cérebro em relação a isso. Então qual que é a alternativa saudável? Clareza. Gente, eu sempre falo isso. Tudo na vida começa com clareza. Anota. Tudo na vida começa com clareza. Gente, a primeira parte que você tem que pensar todas as vezes que você for entrar um projeto, começar um negócio, fazer qualquer decisão, não é energia, não é intensidade, não é tempo, não é dinheiro, é nada. Chama-se clareza. Você sabe para onde você vai? Você sabe o que você quer? Qual que é teu foco? Então, clareza. Na clareza você vai dar um foco para aquela ação. Aí sim você coloca intensidade. Coloca muita intensidade num período de tempo. Depois você recupera. Opa, deu? Agora um novo ciclo de clareza, tá? Então, cara, qual que é o foco agora? Cara, exemplo, pega teu negócio, não tenta, cara, resolver todas as áreas de uma vez. Cara, qual que é seu gargalo, seu maior gargalo agora? O que tá ruim agora? O que tá uma merda agora? Cara, vamos lá. Saiu aqui da apresentação. Coloca foco completo nessa área. Se é teu marketing, se é tua produção de conteúdo, se é teu insight sales, se é tua geração de lead. Cara, pega um período de tempo e, cara, você vai comer aquilo, meu irmão. Você não vai pensar em mais nada, você não vai tentar resolver nenhum problema. O resto não vai nada. Você vai pegar aquilo, vai pôr muita intensidade naquilo. Quando você entender que você, enfim, conquistou, desenvolveu, resolveu, aí você volta e aí você traz clareza para o processo. Eu sempre tento fazer um pouquinho desse passo a passo, tá? Porque senão a gente fica louco, a gente vai ter sentimento de culpa e tudo mais. Segunda dica, trade-offs, a arte de escolher com consciência. Dentro da economia a gente estuda muito sobre trade-off, e trade-off, pessoal, nada mais é do que você sempre vai ter que escolher uma coisa em detrimento da outra, tá? E toda escolha que você faz, que é os trade-offs, você vai perder alguma coisa para ganhar outra. Isso é fato, tá? Então, por exemplo, hoje de manhã eu tive que fazer um trade-off. Qual foi o meu trade-off de hoje? Acordei cedo, tal, fui fazer minha reunião, fui fazer um treininho. Agora são 9h30 da manhã, eu tô em Santiago, no Chile, e eu tive uma escolha, cara, ou gravar uma aula pra galera, ou já sair para curtir um pouquinho o passeio. E eu escolhi gravar a aula. Então eu estou perdendo um tempo de passeio para poder gravar a aula, tá? Pedro, como que você faz essas decisões? Aí o Greg, ele vai falar muito no livro Essencialismo de novo, tá? E aí ele fala assim, ó, se você não prioriza a sua vida, alguém vai fazer isso por você. O que isso quer dizer? Se você não toma as decisões, pessoal, alguém vai tomar por você. Simples assim. Pedro, não entendi. Quer ver um exemplo? Um exemplo básico, bobo aqui? Vamos supor que tu escolhe não economizar, tá? Você escolhe não ter ali um PJ organizado, uma finança organizada para você ter caixa. Talvez chegue em algum momento, pessoal, que você vai ser obrigado a, por exemplo, demitir alguém porque você não tem caixa para pagar, você não tem projeção de caixa para pagar essa pessoa, e aí você vai perder um talento. Então, você não escolheu isso, alguém escolheu por você. Então, todas as vezes que você não faz as decisões corretas, cara, lá no futuro alguém vai escolher por você, tá? Então, eu falo muito isso. Então, a verdadeira saúde da vida está em saber em onde você quer desequilibrar, tá? Exemplo, né? Você pode desequilibrar 6 meses para um projeto desde que comecem e terminem conscientes. Então, eu falo muito isso, pessoal. Por exemplo, muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, até hoje, na verdade, eu tenho um desequilíbrio muito grande de sono. Muito. E, cara, não é massa, não é legal, eu sei que não é saudável, mas é a vida. Tá desequilibrado. Eu acredito piamente que vai chegar um momento da minha vida que talvez isso não precise ser um desequilíbrio, sabe? Que eu talvez consiga dormir com saúde. E deixa eu te falar, gente, isso não é nada bonito, isso não é nada gourmet. Por exemplo, as pessoas falam que eu tenho 24 anos, as pessoas falam que eu tenho cara de mais velho. E óbvio, o cansaço, a privação do sono muito tempo causa prejuízo.
sérios na saúde. Mas eu vou fazer o quê? São trade-offs, faz parte. Já já vai chegar um momento, cara, de eu cuidar melhor da minha saúde, de eu rejuvenescer, fazer uns botox, sabe? Dormir 8 horas por dia, legal, poder treinar mais, poder investir mais em suplemento. Só que faz parte, estou fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho. Então é um pouquinho do que eu falo. A vida ela não é equilibrada, ela é inclusive muito desequilibrada. Você só tem que entender aonde você vai desequilibrar em detrimento do quê, tá? Então vamos lá. Aqui eu faço muito legal, algo bacana, tá? Que é uma ferramenta prática, é fazer revisões periódicas da tua vida, seja semanal, mensal. Eu faço isso quase que toda semana. Quase que toda semana eu olho para minha vida e vejo onde que eu preciso gastar mais foco, onde que eu preciso desequilibrar em alguma área, tá? Inclusive, eu falo muito sobre isso, uma coisa rápida aqui, pessoal, que é o seguinte, eu inclusive tenho formas de metrificar a minha vida. Obviamente isso em empresa é um fato, né? Inclusive vai ter uma aula aqui na Domus Class só sobre o OKR, indicador de negócio, mostrando dashboard, vai ser um negócio super legal. Só que na vida a gente também tem que ter um pouquinho disso. Terceira dica, ritmo e não equilíbrio, né? Então, olha só o Robin Sharma, o clube da 5am, né? O clube das 5 da manhã. Ele fala que grandes realizadores da história viviam em ciclos intensos e depois se recolhiam para se restaurar. Isso aqui é muito legal. Então ele vai fazer uma análise de várias pessoas bem-sucedidas e eles mostram isso, que as pessoas sempre vivem em ciclos. Inclusive, pessoal, até na questão física de treino, existe muito isso, tá? Os educadores físicos, eles trabalham muito com periodização de treino, sabia? Então ninguém, por exemplo, se você pegar, vamos pegar um atleta de futebol, vamos pegar um fisiculturista, cara, ninguém vive treinando muito pesado, tipo, de forma sobrenatural todos os dias. Você faz ciclo de treino. Então você faz um ciclo muito puxado, depois você faz um regenerativo. Na corrida é assim, inclusive. Na corrida, geralmente, né, em 4 semanas, você vai ter 2 normais, uma de choque e uma de regenerativo. Então até na corrida, gente, os ultramaratonistas, eles não fazem o máximo deles todo santo dia durante toda a vida. Tem ciclo de treino, até para que teu corpo ele faça essa sanfona e consiga lidar bem com esses limites aí, tá? Então, isso aqui eu falo bastante. É muito melhor você ter ritmo do que equilíbrio. Por isso que um dos nossos lemas é atitude, ritmo e conquista, tá? É exatamente nessa tríade. Quarta dica, pessoal, não sejam multitarefas, pessoal. Vários estudos, coloquei alguns aqui, né, da Universidade de Stanford, da Harvard Medical School, revelam que o cérebro ele não foi projetado para fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Isso não existe. E você, pessoal, antigamente eu tinha como é que eu falo? Eu tinha uma ideia de que quando as pessoas falavam assim, não seja multitarefa. Aí eu falo assim, porra, eu não sou multitarefa. Porque na minha cabeça, na minha imaginação, multitarefa era tipo assim, ó, juro pra você, uma pessoa com a mão esquerda escrevendo um texto e com a mão direita lendo, entendeu? Pra mim isso era multitarefa. E não, a multitarefa obviamente não é isso, ninguém faz isso, tipo, ninguém consegue fazer isso. Multitarefa, pessoal, tá muito mais relacionado a 2 focos, tá? Por isso, tá, ó, vou trazer um 4.1 aqui, uma dica extra. Por isso que eu não acredito em múltiplos negócios, enquanto sócio operacional, tá? Tem muita gente que prega, e várias fontes de receita, várias fontes de renda. Gente, vamos lá, vamos separar as coisas. A minha empresa, que é a Domus, ela tem várias linhas de receita. E isso é saudável e deve acontecer em todo o business. Então nós temos produtos diferentes, públicos diferentes e linhas de receita diferentes. Então lá no meu DRE não vai ter só uma linha de entrada, só de um produto X. Vai ter o X, o Y, o Z, vários produtos, recorrências diferentes, precificações diferentes. Isso é válido e saudável, porque vai te gerar previsibilidade, segurança e lucro. Porque tu aumenta o LTV, consequentemente você pode aumentar o CAC. Cara, isso é business, isso é fato, tá? Então, você tem seu negócio. Cara, você pode ter uma linha de receita, você pode produzir conteúdo no YouTube, você pode ganhar um advertisement ali, você pode vender algum contrato mensal, você pode ter curso, infoproduto, você pode fazer publi, sei lá. Você pode ter várias linhas de receita e isso é muito saudável, beleza? Agora, o que é impossível, esquece, isso é uma mentira que te contaram, para de perseguir isso, para de acreditar nisso, é que você pode ser dono de 2, 3 empresas e ser muito bom em todas elas. Gente, isso não existe, por favor, isso não existe. Quanto de empresário frustrado que eu já vi por aí, porque acreditou nessa balela, quis ter 2, 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo, tudo que é coisa ele aparece porque ele é o empreendedor serial,
se frustra em todas, todas são medíocres, nenhuma se torna relevante, ele ganha um tiquinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho aqui e acaba sobrevivendo. E se você pegasse toda a tua energia, todo o teu gasto, cara, e botasse pra caramba em uma, pum, tu explodia, crescia o negócio, e aí você pode sim, gente. Eu acredito, por exemplo, hoje, eu sou sócio de 4 CNPJs, de coisas diferentes. Uma marca de roupa, uma agência de marketing, uma produtora e uma empresa de educação. São 4 CNPJs que eu sou sócio. Mas eu, enquanto operacional, diretor ali, botando pra moer, eu sou de uma. As outras eu sou sócio e conselheiro, e aí tá tudo bem. E mesmo assim eu ainda tenho que ter um zelo absurdo, porque eu só virei sócio desses 4 negócios, porque cada negócio tem um sócio operacional para tocar o business, e a gente fez isso depois de ter caixa, de poder pôr grana e ter processo e gente. Mas ainda assim tem que ter muito zelo. Mas eu não sou sócio operacional dessas 4 empresas, gente. Inclusive eu não recebo o Prolabore das 4 empresas, porque eu não trabalho. Prolabore você só recebe aquilo que você trabalha. Eu recebo o Prolabore de um só, que é onde eu trabalho. As outras eu tenho cotas, tenho distribuição de lucro, etc e tal. Tá? Então não acreditem em multitarefas, multinegócios, multiações, etc. Tá? Foquem em apenas uma coisa. Bom, então pra gente partir aqui pro final, tá? Deixa eu ver onde está o final aqui. Ah, tá, pra fechar. Então, por que que eu falo muito assim, dou um conselho agora de amigo, pessoal? Por que que isso destrói a gente por dentro, né? São sinais silenciosos. Então, por exemplo, culpa por não estar presente em todas as áreas. Cara, quantas vezes isso me maltrata? Quer ver um exemplo? Quantas vezes eu me maltratei, me feri, falando pra você que é crente, de não poder ser uma pessoa presente nos compromissos eclesiásticos de igreja, né? E a gente se cobra muito, né? Até falando biblicamente. Às vezes o Senhor chamou a gente para pescar peixe e a gente está se condenando porque a gente queria estar pescando, sei lá, véio, ave, você entendeu? Então assim, cara, se Deus chamasse todo mundo para a eclésia, né, no sentido de igreja com I minúsculo, não estou falando de congregar, não estou falando de ter uma igreja local, não estou falando isso, gente. Estou falando, tipo assim, de ter um cargo na igreja. Quem que ele chamaria para o esporte, para as artes, para o entretenimento, para os negócios, entende? Eu, Pedro, eu já falei isso para todo mundo, eu não consigo. Eu sou incapaz, eu aceito a minha incapacibilidade de ser um cara presente na Domus, e ser presente na minha igreja, e ser presente na minha família, e ser presente nos meus amigos. Cara, é impossível, eu não consigo, sabe? Então, ao invés de eu ser medíocre em todas essas áreas, ao invés de eu ser nota 6 em todas essas matérias, sabe, ser um cara mediano em todas elas, poxa, será que não é melhor eu ser nota 10 naquilo que eu preciso ser agora? Talvez vai chegar um momento, pessoal, lá na frente, que eu vou conseguir ser o cara que vai ter um cargo na igreja, que eu gosto, ou que por exemplo, quando eu tiver filho. Eu sei que quando eu tiver filho, eu preciso me preparar para isso, eles precisam ser o meu foco completo, eu quero criá-los, né? Eu quero desenvolver pessoas. E talvez, vamos lá, talvez sim, eu vou ter uma empresa muito grande, muito relevante, espero muito que isso aconteça, mas você já parou para pensar que talvez se eu escolhesse não ter filho, talvez no final da minha vida eu teria uma empresa mais rica? Provavelmente. Mas é um trade-off. Eu escolho chegar no final da minha vida e ter uma casa cheia de filhos, e a minha casa, sei lá, ter 2 andares, ao invés de estar numa casa de 4 andares e não ter ninguém comigo. Ter um tanto de cachorro e gato. É um trade-off, mas pode ser que, cara, você não se atraia por essa ideia de vida. Talvez no final da vida tu não queira nem ter uma casa de 2 andares, nem de 4, nem de 5 filhos. Talvez tu queira chegar no final da vida e ter um tanto de imã de geladeira porque você viajou o mundo inteiro, pode ser. E tu não tem essa vibe de querer ter um business muito grande, entendeu? E tá tudo bem. Só que entenda quais são os trade-offs que você tem que fazer e o que você tem que gastar energia e focar agora para você ser nota 10 nisso agora, tá? Então agora eu posso ser um nota 6 na minha família, entre aspas, tá? Eu preciso ser nota 10 na minha empresa, mas daqui a pouco, quando eu tiver filho, cara, eu não vou poder ser nota 6 na minha família, eu vou precisar estar presente lá, eu vou precisar ter foco lá. Então talvez quando isso acontecer na minha empresa, eu já vou ser um nota 7, 6, 8. Pô, então aí eu preciso levantar líderes e criar processos para que essa ausência do Pedro, essa nota baixa do Pedro, para que a empresa não sofra com isso quando isso acontecer. E vai acontecer, isso é normal. Todos os empresários chega um momento que eles não estão gastando tanto tempo operacional no business. Óbvio, uma decisão muda tudo desses caras, mas que eles não estão lá necessariamente 14, 16 horas por dia num dia comum, por exemplo, entendeu? Então um pouco sobre isso, tá? Sensação de que tá sempre em dívida com alguém, né? E outra, gente, eu sempre falo isso.
A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, né? Então a gente tem namorada, namorado, esposas, esposos, filhos, filhas, pais, mães. Se você não ter as regras claras com o teu parceiro, com a família, com a comunidade que você vive, você pode frustrá-los, porque eles não estão entendendo isso daqui que você está entendendo agora, entendeu? Se você tem que ter clareza, mas você também tem que conseguir transmitir essa clareza para eles. Porque senão, vocês vão viver em pé de guerra e frustrados uns com os outros. Então tenham boas conversas para que vocês possam alinhar isso, né? Outra coisa, né? Crise de identidade profissional. Quem sou eu além do que eu faço, né? Às vezes a gente se pergunta isso. Quem é o Pedro? O Pedro é só o CEO da Domus, é só o fundador da Domus, tipo assim. E às vezes essa falta de clareza de quais são os focos da nossa vida pode, inclusive, intensificar isso daqui, né? Por isso que quando a gente tem essa clareza, o nosso foco, a gente começa a se performar, a gente começa a aperfeiçoar naquilo que de fato fomos feitos para desenvolver naquele momento. Então, eu acho bem legal. Outra coisa, né? Baixa produtividade mesmo com agendas cheias. Quando a gente não tem clareza, a gente às vezes pode entupir nossa agenda com compromissos que não são tão relevantes para aquilo que deve ser o nosso foco naquele momento. Então, às vezes a gente está lá colocando muito compromisso, muita tarefa, e são tarefas de lados diferentes, de projetos diferentes, coisas totalmente diferentes, e no final do dia, cara, você não está avançando com nada. Por quê? Porque às vezes, de novo, você está gastando 80%, 90% do tempo naquilo que, cara, não é agora, entendeu? O que é o agora? Então eu falo muito sobre isso. Então, Jordan Peterson, né? 12 regras para a vida. O caos começa quando o indivíduo perde a hierarquia de valores e tenta agradar a todos ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu sempre falo muito isso. Eu, Pedro, sou um cara de poucos focos. E todas as vezes que eu vou conversar com alguém, um possível sócio, possível parceiro, e o cara fala que faz um tanto de coisa ao mesmo tempo, o cara participa de 30 coisas e tal, e é líder naquilo, e líder nisso, e tem uma empresa tal, e não sei o que, tava... Meu amigo, já não vamos dar certo. Eu não dou certo com gente assim, eu não sou assim. Tá tudo bem, esse cara quer ser assim, mas eu não sou assim, eu sei que as coisas não vão performar, eu não vou ser medíocre, eu prefiro ser nota 10 e só na matemática do que ser nota 5 em 30 matérias. Então eu falo muito sobre isso. Então, pessoal, só para terminar aqui, dar dicas práticas para vocês, né? 1. Escolha a sua estação de crescimento. Pessoal, busque, refletir, digerir, olhe para dentro de você e fala assim, cara, qual é a minha estação de crescimento no momento que eu estou vivendo agora? Eclesiastes vai falar que existe tempo para todo propósito debaixo do sol. Existe tempo de abraçar, deixar de abraçar, de chorar e de rir, de comprar e de vender, de dormir e de se levantar. Existe tempo, gente, para todas as coisas. É tempo de focar no teu negócio, de gastar energia naquilo, cara, gastar cabeça aí dentro, dormir pouco. Beleza. Nossa, mas vou perder qualidade de vida, vai dentro. Cara, não, agora é o momento de cuidar mais de mim e tal. Vai. Agora, lembre-se, não defina as suas estações de crescimento baseado em comparação, tá? Eu sempre falo isso, gente. Nem todo mundo foi feito para ser dono de empresa e ter esse lifestyle. Não deseje isso só porque os outros estão mandando você desejar porque é bonitinho. Por exemplo, conheço pessoas que, cara, o estilo de vida delas, o propósito que eles entenderam ali é serem personalidades da área da saúde. Eles querem, cara, ser influenciadores da área da saúde. Os caras realmente precisam ter como prioridade dormir bem, se alimentar bem, sabe, produzir conteúdo para isso. Eles não têm essa vibe de, nossa, quero ter uma empresa com não sei quantas pessoas. Não, cara. Os caras querem viver do esporte e tal. Cara, top. Tem pessoas que eu conheço que são artistas, né, querem viver da arte. Eles não necessariamente querem ter um negócio sem funcionários. É porque hoje virou tão hypado ser dono de empresa que às vezes a gente nem se questiona se é exatamente isso que a gente quer pra nossa vida. Cara, às vezes tu quer viajar o mundo, velho. E pra tu viajar o mundo você não precisa ser dono de empresa, véio. Porque quando você vira dono de empresa, muitas vezes você abre mão da sua própria liberdade em detrimento dos outros. Isso, por exemplo, é sobre se casar e ter filho. Ah, você quer casar e ter filho mesmo? Eu quero. Sempre foi meu desejo, mas eu entendi o que talvez eu tenha que abrir mão para que isso aconteça. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Não é para te desmotivar dos seus sonhos, é para inclusive te incentivar a perseguir os sonhos que você realmente deseja. E não sonhos que as pessoas colocaram na sua cabeça, que os influenciadores colocaram na sua cabeça, ou que seus pais colocaram na sua cabeça. Entendendo onde você quer chegar, aí defina o que você vai ter que fazer para chegar lá. Cara, se é ser dono de empresa gigante, então vai dentro. Você vai ter que abrir mão um pouquinho da sua saúde, do seu sono. Talvez você vai ter que abrir mão da sua juventude, porque você poderia estar viajando o mundo, gastando pouco, dormindo nos hostels da Europa. Eu poderia fazer isso. Eu poderia ter feito isso, mas eu optei por, cara, preciso crescer meu negócio. Talvez chegue um momento, igual tá chegando agora, de eu poder conhecer esses lugares, esses países de outra maneira. Mas eu escolhi e optei pelo meu business, pelo meu negócio. Então, mas porque eu quero isso, entende? Segundo ponto, segunda dica, crescer exige mais energia. Não tente
plantar e colher em todas as áreas simultaneamente. Cara, isso aqui é sensacional. Não tente plantar e colher em todas as áreas de forma simultânea. Eu falo muito isso, pessoal. Entenda o momento do plantio, entenda o momento da colheita e não tente colher antes da hora. Falo muito isso. Eu estou aqui viajando no Chile, pô, muito massa, mas com muita sabedoria, gente, com muito zelo. Ah, Pedro, você poderia agora estar na Europa gastando triplo? Poderia, mas a preço de quê? A preço de explorar a minha empresa, o caixa da minha empresa, para que possa financiar o meu sonho? Entende? Aí às vezes eu vivo algo agora, sendo que eu poderia viver algo muito maior lá na frente. Porque talvez gerei caixa, contratei, investi e cresci. Tá? Cria um sistema de reset semanal, né? Semanal, quinzenal, mensal. Todas as vezes, cara, eu sou muito apegado a métodos, a dias, a etapas e tal. Então, cara, quase todo mês, toda semana eu olho para minha vida e reviso essas questões também. Quarto ponto, planejamento aos domingos. Reveja o que importa, o que avança e o que pausa. Eu, inclusive, eu tento fazer aos domingos, confesso que eu não consigo todas as vezes no domingo, às vezes eu adianto para o sábado, às vezes eu faço na segunda, mas eu sempre começo a minha semana organizado, planejado, inclusive para tirar o que não precisa, olhar para minha semana e critica a sua semana. Cara, para que eu marquei essa reunião? Não, para que eu vou nisso aqui? Para quê? Cancela. Não, cara, tá faltando tal coisa. Eu não tô dando atenção para determinado assunto aqui na minha agenda que precisa. Tá? Quinto ponto, substitua o equilíbrio gente do céu. Substitua o equilíbrio por protagonismo. Foi o que eu falei. Ou seja, ao invés de querer equilíbrio em tudo, nota 6 em várias matérias, defina ser nota 10 em apenas uma. Você não precisa ser equilibrado, você precisa ser coerente, né? Eu falo muito isso. Você não precisa ser equilibrado, você precisa ser coerente no sentido de, cara, o que é coerência? Coerência é, exemplo, quero ficar magro, então estou comendo pouco, estou treinando, isso é ser coerente. Então seja coerente, onde você quer chegar, tal lugar. Então faça determinadas ações e planeje teu dia que tem coerência aonde você quer chegar. Sétimo ponto, tem um tempo fixo para você decidir, não para responder. Falo muito isso, às vezes a gente vive no automático e a gente não decide. O que é decidir? É o ato de tomar decisão. E o ato de tomar decisão está, né, pré-definido na sua suma, você refletiu sobre isso. E muitas vezes a gente não está decidindo, a gente só está respondendo. Sim, não, sim, não, sim, não. Então, eu sempre gosto de ter tempo, gente, para refletir, para de fato digerir nas coisas. A gente hoje reflete pouco demais, a gente tá tão viciado, tão dopamina barata, celular, tal, reels. Que a gente, faz um desafio com você. Pega seu celular, coloca um cronômetro de meia hora para ele despertar daqui meia hora. Coloca ele bem longe de você e vai para algum lugar na tua casa, numa rede, num sofá, num colchão, e busque ficar 30 minutos sem fazer absolutamente nada, você sozinho com o teu pensamento. Sem ver televisão, sem jogar, sem mexer em nada, sem papel chamex, sem nada, olhando pro teto assim, ó. Olhando pra paisagem. 30 minutos, eu duvido que você consegue. A gente não consegue ficar 30 minutos a sós com nós mesmos. Isso é uma loucura. E aí eu falo, né, às vezes a gente quer... Eu, gente, assim, ó, eu sou um cara bem solitário, não sei se a palavra certa é solitária, mas eu curto muito a solitude. De verdade, eu gosto muito da solitude. De ficar sozinho, de ficar pensando, de ficar refletindo. Quantas vezes, velho, eu saio de casa pra caminhar, vou refletir, vou pensar. Saio sozinho, vou sentar num bar, vou tomar uma cerveja, vou pensar sozinho. Ou sento aqui na rede, vou pensar sozinho. Agora mesmo na Argentina, a gente lá no Airbnb super legal. Cara, eu fiquei literalmente, tipo, mais de hora. Tava muito frio, tava nevando. Eu fui lá pra sacada, coloquei tudo encolhidinho e tal. Coloquei, como fala, gente? Coberta no chão e tal. Peguei um alfajor. Cara, fiquei lá mais de hora, sozinho, coloquei a música, olhei, pensava, refletia, digeria. E a gente não tá fazendo isso, às vezes a gente fica só no automático, só respondendo as coisas, né? E oitavo, né? Clareza vem no silêncio, não no caos. Eu falo muito sobre isso. Eu crio, por exemplo, e gente, você não vai ter clareza, você não vai tomar decisão, gente, no escritório. Falo muito isso, gente. Lá na Domus aí tal, você acha que eu vou tomar uma decisão? Segunda-feira, 8 horas da manhã, não vou, eu já tenho que chegar com a decisão tomada. Num ambiente louco, tanto de gente acontecendo, reunião, tal, gente chamando, não vai decidir nada, você vai só responder.
Então, a clareza ela vem do silêncio, e a gente tem que criar esses rituais, tá? Nono ponto, aprenda a falar não sem remorso. Eu falo muito isso. Você tem que ficar especialista em falar não. Você tem que falar mais não do que sim. E você não tem que se preocupar muito no que esse não vai gerar em outras pessoas, tá? Por isso que você tem que estar bem alinhado com isso. Recusar é um ato de responsabilidade, não de egoísmo. Isso, cara, eu gosto muito dessa frase. Recusar é uma frase... recusar é um ato de responsabilidade e não de egoísmo. Bom, voltando aqui pra gente fechar. Ó, pessoal, então, terminando aqui, ó, 45 minutos de aula, espero que você tenha gostado. Fica aí, pessoal, a minha dica, tá? O meu conselho. Acho que essa aula foi uma aula bem reveladora, bem, de alguma forma, para te dar uma ajuda, tá? E eu gostei muito de ter trago essa aula para você. Então é isso, se você gostou dessa Domus Class, aqui embaixo vai ter o link da nossa escola, a Escola Domus, para você entrar, onde você vai ver muitas aulas dessas aqui gravadas lá para você, de vários assuntos diferentes. Eu te convido a clicar aqui, dar uma olhada. Se você gostou desse vídeo, também se inscreva, deixa seu like aí em algum lugar, seu comentário. E tamo junto, até a próxima e valeu!